tema. A primeira é sobre uma fala do senhor polêmica no duelo contra o Caxias, sobre o torcedor. Queria saber do senhor, acho que foi tirado de contexto aquela sua parte, onde o senhor fala sobre o torcedor vir apoiar apenas a equipe alvinegra nesse duelo contra o Guarani. Vai fazer 5 meses, no sábado, que o ABC não vence dentro de casa. Quais estratégias utilizar para, enfim, a equipe alvinegra vencer e tentar escapar da zona de rebaixamento? Boa tarde, Cecília. Totalmente fora de contexto. Frase totalmente fora de contexto, mesmo porque a pergunta não foi nem falando em torcida, né? Ali estava fazendo um desabafo, inclusive meu tom de voz estava daquela forma pela injusta anulação de um gol, onde originou não só uma possível vitória, como 3 cartões amarelos no mesmo lance, onde a gente reclamou dessa anulação do gol e, inclusive, perdemos o Alisson por uma partida tão importante como essa no Guarani. E ali eu estava muito revoltado em relação à arbitragem, né? Venho aqui para reafirmar todo o respeito que eu tenho pela torcida, principalmente aquele torcedor que vem e apoia do primeiro minuto até o último, né? Eu falo torcedor em geral porque a gente sabe que a torcida organizada ela vem para isso, ela viaja, ela fica 2 dias na estrada para torcer pelo time. Né? Ela apoia, ela vem para batucar, ela não está preocupada com a fala do treinador, ela está preocupada em trazer o bandeirão, ela está preocupada em fazer o mosaico, né? Ela sabe que essas palavras não é dirigida para eles e não é dirigida para aqueles torcedores que vêm aqui para apoiar o time. Essa fala minha, eu citei no jogo contra o Figueirense, no pré-jogo, pedi o apoio durante os 90 minutos, se o resultado não viesse, pode cobrar direito. Tem a semana inteira para cobrar, mas o apoio incondicional a gente precisa para os 90 minutos. Sim, e a gente sabe o torcedor que vem para apoiar. Mas tem uma grande minoria, sim, que se for para vir para atacar o jogador, aí não está torcendo a favor. A gente quer o torcedor que esteja torcendo a favor, é isso que a gente pede. E então, aquela minha fala foi, eu estava desabafando em relação à arbitragem, né? E já tocando no assunto do Guarani, pedindo o apoio da torcida, que eu sei que nesse momento quem ama o clube vai estar aqui com a gente, correndo, pulando e fazendo com que a gente corra mais ainda dentro de campo, para dar alegria para eles, que a gente sabe do quanto é importante. A gente vem convocar o torcedor para isso, a gente vem convocar e até pedir para aquele torcedor que está ali empurrando a equipe, que ama a equipe, que está cantando, que está vibrando, se vê alguém xingando, cornetando, fala, peraí, segura, deixa aí, no final do jogo a gente vê, porque é um jogo muito decisivo para a gente sabe da importância, a gente está 5 meses, como você mesmo citou, sem vencer aqui dentro de casa. Eu, mais do que muita gente aqui, sabe o quanto é difícil vencer o ABC aqui dentro, quando a torcida está empurrando, quando está aqui do lado. Eu vim aqui, passei dificuldade. A torcida veio aqui, lotou, fez uma festa maravilhosa. Eu entrei em campo, vi um mar branco ali, eu falei, hoje vai ser difícil. E a torcida empurrando do lado, e isso motiva que os jogadores venham, correm mais ainda. Né? Então, eu sei dessa importância. Aí pego. E eu sou um cara muito transparente, vocês vão me conhecer, estão me conhecendo. Eu não sou um cara que vou ficar medindo palavras por causa de recortes de rede social, não. Tá? Eu sempre vou estar aqui na coletiva, para estar explicando, para estar falando. Se eu tiver errado, eu sou o primeiro a falar, me desculpe, eu errei, minha fala foi errada, mas a intenção zero de querer polemizar, jogar o elenco contra a torcida num momento tão importante, onde que é um momento de integração, de união, de força. Eu acho que isso é muito desnecessário. Eu sei que quem está torcendo muito a favor não está preocupado em ficar escrevendo coisinhas aí para ficar criando polêmica num momento tão decisivo quanto esse. Tá? Boa tarde. Antes de mais nada, explicar, porque na outra coletiva eu já tinha falado em relação aos reforços, o quanto a diretoria trabalhava incansavelmente para atrair os jogadores, para trazer para cá. A gente sabe que na Série B é difícil atrair jogadores, porque tem contrato até dezembro. Na Série C não tem jogador mais para vir, e os jogadores que estavam monitorados da Série D estavam passando de fase, então ficaria muito difícil de chegar. Então, antes de mais nada, a gente tinha mapeado 11 atletas para chegar. E tivemos a possibilidade agora de trazer esses 3 jogadores, porque suas equipes acabaram não passando de fase.
tá? Mas que vão ser utilizados, vão mesmo porque a gente perdeu também o Alisson, mais um jogador de frente. Então a gente optou muito por esses reforços do meio de campo à frente, onde a gente vinha sofrendo com essa limitação de gols, né? A gente até tinha volume, mas não estava conseguindo concluir em gol, né? Apesar do pouco tempo que eles vão ter de treino, vai ser estudada a possibilidade de utilizá-los. A necessidade é grande, perdemos o Alisson também, temos o Ítalo machucado, então, além dos que a gente já tem aí, a gente espera contar com eles para esse jogo. Vamos ver como eles vão chegar, vamos fazer o treinamento e possivelmente a torcida vai estar conhecendo eles no sábado. Rodrigo, boa tarde. Eu queria saber qual a avaliação, Rodrigo, do seu trabalho. Você está aqui há 6 jogos, conseguiu apenas uma vitória, e muito se fala sobre uma evolução do trabalho do Evaristo Pisa para o seu trabalho. Eu queria saber de você, como é que você está vendo o seu trabalho no ABC em 6 jogos na Série C? Chegou com a palavra que poderia classificar, que queria classificar, mas agora, 18º colocado, briga contra o rebaixamento. Eu queria a sua avaliação desse seu trabalho. Obrigado. Olha, eu digo assim, em comparação em relação ao trabalho de um, trabalho de outro, eu não consigo fazer. Eu consigo entender que hoje a situação é muito mais difícil no final da competição, mesmo porque você já chega com no mínimo 8 jogadores pendurados, alguns que já não estão tão estimulados, né? Estão praticamente aí não tão envolvidos com o projeto, e aí você chega com uma situação bem mais difícil, né? Agora, em relação à evolução ou não, aí é muito mais ideia de cada um tem sua opinião, né? Eu cheguei, encontrei o elenco de uma forma, a maioria, alguns jogadores, um exemplo, o ano inteiro a gente teve aí o primeiro volante. Até hoje eu não tive, entendeu? Muitas das vezes eles tiveram o elenco completo, eu não consegui repetir uma escalação. Então, quando vai afunilando as coisas, realmente vai dificultando, né? E a gente vai tentando ter, né, a sabedoria para tentar contornar uma situação. Alguma delas a gente consegue contornar, consegue subir, outras a gente tenta manter. De repente, quem já passou por aqui, se estivesse numa situação dessa, não sei qual seria o resultado, tá? Mas o que eu posso dizer a diferença que tem é a forma de jogar, o nível de pressão de jogo e as peças que você tem para você colocar no duelo ali, né? Eu acredito muito nisso. Eu sou o 3º treinador do ano. Rodrigo, boa tarde. Até ontem você tinha uma dor de cabeça até incômoda para montar a equipe ofensivamente porque não tinha opções. O Alisson estava suspenso e recentemente Matheus Martins e Orlando Júnior deixaram a equipe. De ontem para hoje você ganhou opções. Queria saber como é que está essa dor de cabeça agora positivamente para montar a equipe contra o Guarani. Se a tendência é que entre um jogador de velocidade, ou se você vai optar por entrar um meio-campista, fazer um 4-4-2. O Wellington Reis ainda é dúvida ou está de volta? E queria saber também da comissão técnica qual é a matemática agora para assegurar o ABC na Série C próximo ano. Obrigado. André, a possibilidade de entrar com força total. A gente vai enfrentar um adversário que é muito forte, tem um elenco muito bom, né? O Guarani, a gente até vê a pontuação deles ali na tabela, a classificação na tabela e entende ali que tem uns jogadores que figuraram bastante na Série B, né? Poderia estar numa situação melhor. É um jogo dificílimo para a gente vai colocar o que tiver de melhor. Hoje a gente vai treinar, hoje e amanhã tem que ser mais leve ainda. Hoje também não pode ser muita coisa, porque o cansaço de hoje bate 48 horas, e 48 horas é o jogo, né? A gente vai tentar ir de força máxima, né? A minha ideia, a minha intenção é sim usar as velocidades pelo lado, coisa que a gente está precisando, e a gente espera aí acertar na estratégia. Bom, a matemática, a gente acredita que 2 vitórias no mínimo aí, acho que no mínimo 6 pontos a gente consegue ficar seguro. A gente sabe que 5 pontos livra, né? Mas quem sabe aí a gente na reta final da competição consegue deslanchar, uma vez que a gente tem 2 jogos dentro de casa, né? Então a gente espera no mínimo dar isso de alegria para o torcedor. Ô, professor, a gente já imaginava, né, pela dificuldade da rodada passada, a ABC enfrentando o líder fora de casa e muitas equipes que estavam abaixo jogando em casa, a gente já imaginava que a ABC pudesse entrar na zona de rebaixamento, né, se não ocorresse um resultado positivo lá em Caxias. Isso aconteceu, a ABC hoje é 18º. Eu queria saber de você qual o impacto que a entrada na zona de rebaixamento gera a 3 rodadas do fim da competição,
já que o torcedor tem ficado muito angustiado, né, com essa situação agora. Não apenas o torcedor, né, Rodrigo? Nós, profissionais, os atletas do dia a dia, é muito chato para a gente. Né? A gente via que o Z4 vinha subindo ali. Isso faz com que a gente aumente a nossa responsabilidade, né? Mas, até respondendo um pouco, eu tinha até esquecido em relação ao Marcos Vinícius, dessa involução, como você disse, eu fiz 6 jogos, sendo 4 fora de casa, né? Então, a tabela também contribuiu muito para essa dificuldade no momento que a gente teve mais desfalques, né? Além da lesão. Então, a gente retorna para a competição, o momento é delicado, a gente sabe que na última rodada a gente fez um grande jogo contra o líder, né? Infelizmente, sofremos aquele gol no finalzinho, no meu ponto de vista muito injusto o resultado, bem injusto, mas agora é focar nessas 3 próximas rodadas, sendo que 2 vão ser dentro de casa, né? A gente tem que fazer valer o fator casa, tem que fazer, acabou esse negócio, não tem psicológico, não tem cobrança do torcedor que vai ficar xingando, a gente tem que focar e buscar o resultado. O jogo não tem jogo fácil aqui, o Guarani também briga pela classificação, né? Então, o nosso foco é ganhar dentro de casa. Como? Dando o melhor, dando a vida lá e contando com o apoio do torcedor. Rodrigo, muito se falava, né, durante toda a Série C do Campeonato Brasileiro sobre a pressão do torcedor em cima dos atletas nesse Campeonato Brasileiro. Agora a equipe entrou no Z4 e essa pressão fica ainda maior. Como trabalhar o psicológico da equipe, sabendo que ainda tem chance, claro, de escapar da zona de rebaixamento, mas precisando vencer ou vencer dentro de casa? A pressão aumenta, não tem do que reclamar mais, é responsabilidade nossa, obrigação nossa de sair dessa situação. Dessa vez, a rodada de todos que estão brigando conosco, só nós vamos estar jogando dentro de casa, né? Rodada passada a gente jogou fora contra o líder e todo mundo jogou em casa e conseguiram fazer valer o fator casa, né? O mando de jogo. Agora é a nossa vez, é a responsabilidade nossa de fazer um grande jogo aqui. A gente também sabe que não é essa rodada que vai decidir a competição, mas é de suma importância a gente somar no mínimo 6 pontos dentro de casa. Rodrigo, em relação ao DM do ABC, a gente viu o Otávio fora no último jogo, Ítalo, você falou um pouquinho, né, que está machucado ainda, e também tem o Reis voltando. Tem alguma possibilidade do Otávio voltar para esse jogo contra a equipe do Guarani em casa, ou os 3 seguem fora de relação e também do jogo contra o Guarani? Os 3 fora de relação. Professor, você falou que tinha o Alisson de desfalque, hoje você tem mais um, o Lucas Mota. Era algo que impacta o seu planejamento para o jogo contra o Guarani, a sequência da competição? Também, né? É mais uma opção que a gente tem ali no banco. Infelizmente tomou mais uma punição. Então é o que eu falo, quando você chega na reta final, muitas coisas acontecem. Às vezes acontece, tudo conspira para o bem, né? A gente vem passando pelo um momento difícil em relação a lesões, em relação a suspensões. Eu já cheguei aqui num jogo que eu tinha 8 pendurados, né? Então a situação é difícil. Onde que você começa a consertar? Nos últimos 2 jogos em casa tomamos 6 gols. Qual é a nossa ideia? Tentar consertar ali para parar de tomar gol. Então, já das 3 últimas partidas, só tomamos 2 gols de escanteio ainda, em falhas individuais nossas. Vocês assistiram o jogo, vocês estão vendo. Então, a segurança ali defensiva ficou um pouco melhor. Passamos a criar com um pouquinho mais de personalidade. Estamos terminando melhor as jogadas no gol. Falta caprichar para o gol. Então, a gente está num processo de evolução na reta final do campeonato, cheio de fatores de lesão, de suspensão, que não dá para dar uma sequência para o time, e a falta de vitória vai tirando a confiança do jogador, né? Então, a gente precisava, sim, emendar 1, 2 vitórias para a gente conseguir decolar. Infelizmente, a gente não conseguiu, ficou empatando, né? Até a única derrota que eu tive contra o líder fora de casa jogando melhor. No meu ponto de vista, é isso, e oscilando em bons e maus momentos dentro da partida. Tanto que a gente pede o apoio do torcedor para apoiar, porque não vai dar para jogar perfeito os 90 minutos, né? Então a gente vai oscilar dentro da partida e por isso que a gente precisa desse apoio do torcedor também, né? Porque a gente vem trabalhando nessa semana, não temos mais desculpa, a gente está dentro de casa, a diretoria fez tudo o que podia e imaginava para a gente sair dessa situação e agora é obrigação nossa correr lá dentro de campo,
estudar o adversário e criar as melhores chances de terminar em gol.